I've been in your waters. I know nothing for sure. I've never been so close before. It's one way or the other. Então, todo mundo que está aqui hoje no mercado aqui é para todo mundo vai conseguir operar. Eu não sou diferente de ninguém. A única coisa que eu faço ali é realmente ser um pouco mais repetitivo nas minhas movimentações, não ligar tanto para o imediatismo. Às vezes, quando eu tomo um stop, 2, 3, se estiver dentro do gerenciamento, é vida que segue, é vida que continua. Para mim, o stop, eu sigo uma filosofia que o stop ele é só mais um stop. Quando a gente abre uma operação, a ideia é que aquela operação era só um pênalti, é só mais um chute. É um pênalti, aquele pênalti você pode acertar ou você pode errar aquele pênalti, né? Então, o gerenciamento nessa questão, ele é realmente de extrema importância. E a gente tem trago isso para o canal de uma forma muito forte. Talvez hoje é uma das grandes filosofias do meu canal do YouTube, justamente estar trazendo para vocês essa ideia do gerenciamento. E eu costumo dizer assim, hoje a gente tem uma média mais ou menos aí do Brasil, não só do brasileiro, mas do mundo. 99% das pessoas que tentam entrar no mercado, a grande maioria, também um susto, a grande maioria fracassa. Né? A grande maioria fracassa. O que é o fracasso? Em menos de 6 meses, a grande maioria vai quebrar. E isso não é eu que estou falando, isso é uma estatística. Geralmente a galera fala 97%, mas pelo que eu vejo, 99% mais ou menos. Quando eu falo de quebra ou desistência, né? E a grande maioria da desistência, por que ela acontece? Porque o cara, muitas vezes, ele está tentando buscar um resultado que muitas vezes não é cabível com a conta dele. Então, para todo mundo que está começando aqui no mercado e quer ser um trader, quer seguir realmente um gerenciamento, o primeiro princípio é aprender educação financeira, aporte, né? Ter um crescimento natural da conta com aporte. E quando aquele dinheirinho estiver lá, não importa se é muito, não importa que é pouco. O importante é começar. Porque, às vezes você está numa situação de trabalhar, só aquele pouco dinheiro que sobra para vocês pensam assim, porra, me sobrou somente $100 esse mês. Não tem problema. Desde que você pegue esses $100 e você vai operar realmente de forma responsável, eu acredito que já é um começo. Então, se você hoje, eu estou depositando 100, mês que vem eu vou colocar mais 100, e no outro mês mais 100, teoricamente, se você consegue aprender a proteger aquele capital com gerenciamento de risco, na grande maioria das vezes, vocês estarão muito bem posicionados, porque vocês conseguirão aí, juntar o capital de vocês, e a questão é realmente proteção. Então, no princípio, a grande filosofia é fazer com que essa galera realmente mude o operacional, porque a gente pegou uma missão muito difícil no YouTube. A missão que a gente pegou foi ter um público no mercado Forex, um público que ele vem muito de opção binária, ele vem muitas vezes do trading esportivo, né, e também da opção binária no geral. Então a galera acabou vindo muito com a cabeça de jogatina mesmo, a cabeça de jogador, de chegar aí e querer resolver a vida no trade. E isso realmente acabou, eu diria que acabou mudando muito o mercado, mas a gente tem conquistado aí um espaço bem bacana, né? A gente conseguiu bater agora 100 mil inscritos, nossa primeira placa do YouTube agora, e a galera que me segue, a gente já vê uma mudança, a gente consegue ver uma mudança. Então, é o que eu costumo dizer. A cada feedback que a gente recebe no Forex para iniciante, no YouTube, no privado, em qualquer lugar,
é missão cumprida, né? É missão cumprida porque quando a gente consegue realmente visualizar que aquela galera ali conseguiu mudar o mindset por causa do nosso operacional. A estratégia básica que a gente aplica hoje é fundamental. Você tem 2 caminhos para começar no mercado. Acho que a maioria aqui tem gente que já opera aí, já, que é consistente. 1, 2, 3. Só a galera que opera, né? Legal. Normal. Quando você entra para o mercado, você tem 2 caminhos para definir. Esse é um caminho que a gente já tem que já traçar no início. Que é o primeiro caminho, você tem que escolher qual tipo de análise você vai buscar. A gente trabalha com análise fundamental, que geralmente eu não faço, eu sou grafista, né? E a análise técnica clássica. No meu caso, eu acabei trocando um pouquinho da análise técnica clássica porque eu acreditei durante o tempo que aquilo funcionava há muito tempo lá atrás. 1980, 1970, 1960. Só que a gente começou a entrar em meados dos anos 2000. Muita tecnologia no mercado, algoritmos de alta frequência, automaticamente a pegada, o time de entrada e saída, comportamental, realmente aquilo mudaria um pouco. E a FiMate era totalmente adaptada para isso. A gente conseguiu adaptar a FiMate para me dar realmente uma leitura gráfica muito mais adaptada à era que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Que é a era da autoformação, da rapidez de mercado, da tomada de decisão rápida. E a FiMate ela tem ajudado muito nisso, por exemplo. Antigamente a gente operava com rastreadores de tendência, osciladores de tendência. A gente está falando de RSI, por exemplo, rastreadores tipo Ishimoku, média, Bollinger e por aí vai. E a FiMate a gente opera mais ou menos o preço de forma objetiva, né? Eu considero ela até da família do Price, tipo Price Action, só que sem nenhum tipo de padrão gráfico, sem olhar martelinho, triângulozinho, enfim. Então a gente conseguiu ali criar uma forma objetiva gráfica, que é o meu forte, porque eu sou grafista, né? E definir nesse início, é muito importante definir agora nesse começo qual tipo de técnica realmente vocês irão seguir. Se vocês irão seguir realmente uma técnica gráfica, se vocês irão seguir uma técnica fundamental, entender que a análise fundamental, muitas vezes, eu vejo muito esse erro em aluno. Particularmente, se tem uma coisa que eu aprendi com o educacional, foi entender o aluno. Eu formei mais de 10 mil alunos em 4 anos, cara. A gente formou 10 mil alunos nos laboratórios. E muitos deles vivendo de mercado, outros não, né? E eu aprendi muito a ver o comportamental de alguns alunos, por exemplo. Nos últimos cursos eu recebi um feedback, por exemplo, de um aluno, não vou citar nome, mas a gente recebeu um feedback de um aluno um dia. Ele estava ganhando 30 mil por dia, ele estava faturando esse valor, que era no curso de mini contrato, né? E aí eu fui ver, eu fiquei curioso e fui atrás dele para entender o porquê que ele estava ganhando aquele dinheiro. Primeira coisa que eu pensei, se ele seguiu o curso corretamente, cara, ele estava operando com gerenciamento de risco. Então, se ele aprendeu do curso, eu pensei, ele está operando um valor muito alto para estar batendo. E aí, numa conversa dessa com um aluno, eu descobri que esse cara estava operando 60 mil reais para tirar 30 mil por dia. Aí, deu uns 3, 4 dias depois, o que acontece? Que esse cara some, ninguém mais vê ele na sala, ele desanima, né? Ele some e aí a gente sabe que ele quebrou. E essa eu acho que é a grande dificuldade da grande maioria. Acho que a grande maioria está nesse caminho agora, realmente de quebrar, justamente por ter essa alavancagem e o gerenciamento de risco alto. A gente pode até utilizar a alavancagem, porque toda conta ela acaba sendo alavancada, né? A alavancagem, para quem está começando, acho que a grande maioria já sabe essa linguagem, a alavancagem ela apenas permite que você consiga abrir ordens com lotes maiores do que a sua conta pode suportar, né? Então, no geral, o cara pensa assim, a alavancagem é muito bacana, porque a alavancagem me permite abrir lote maior do que a minha conta realmente vai suportar. E eu vejo muita corretora oferecendo alavancagem alta, alavancagem de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Só que a alavancagem, nesse sentido, é o que menos importa.
a partir do momento que você vai aplicar um gerenciamento de risco. Uma das últimas coisas que você vai utilizar a favor é uma alavancagem para você realmente poder abrir lotes maiores. Eu acredito que isso, na grande maioria das vezes, é game over. É game over para talvez 99% mesmo da galera. Então a base educação financeira é uma das bases que eu diria como dica agora, assim, para quem está começando. Se eu fosse começar do zero hoje, se o Marcelo Ferreira realmente fosse começar hoje do zero, praticamente eu seguiria esse princípio. Eu definiria uma estratégia, eu escolheria uma estratégia para operar. Eu não estou me referindo a Finate, mas pode ser, cara, você pode pegar duas médias móvel, uma de 20, uma de Rye, Low, né? Uma média que cruza para cima comprado na média de máxima, uma média que cruza para baixo na média de mínima vendido, sai na média de máxima, enfim. E você vai ganhar dinheiro com isso, porque você está seguindo uma estratégia. Então, definir a estratégia no começo é muito importante. Eu vou operar aquilo, é aquilo que eu quero, é isso que eu vou seguir, e nada mais vai mudar o meu mindset. Eu posso ver por aí, eu posso ver de tudo, e eu não vou tirar o meu foco daqui. Porque, por exemplo, eu tenho um grupo hoje que é no Facebook, o grupo Forex para Iniciante, que é um grupo que está batendo agora uns 49 mil membros. O teste é eu chegar agora lá no grupo e postar. Galera, estou com um indicador novo aqui. Eu tenho um indicador agora novinho. Esse indicador vai bombar. Deixa um e-mail aqui para mim que eu quero que eu vou passar esse indicador para vocês por e-mail, por uma bagatela aí de R$200. Vai bombar o de comentário. Mas o comentário vai bombar, porque a galera quer novidade. Ou chegar ali agora, postar um grupinho de WhatsApp, né? Entra aqui no grupo de WhatsApp, grupo de estudo e tal. A gente acaba ficando muito, eu diria, a gente acaba ficando muito sujeito ao marketing muito agressivo. O tipo de marketing de captação de cliente, muitas vezes, enfim, ofertando alguma coisa para daqui a pouco oferecer um curso ou outra coisa, isso acaba atrapalhando muito porque vocês acabam experimentando coisas demais no começo. Eu não estou aqui falando para ninguém utilizar Finate. Você pode, como eu falei, pode utilizar qualquer tipo de estratégia, desde que você defina somente aquela estratégia. Um dos princípios básicos só aperte o botão quando você tiver tudo respondido. Eu diria que é uma base que eu falo muito no laboratório. Só aperte o botão quando você tiver tudo respondido. E o que é tudo respondido? É região de compra e venda, saber onde comprar, saber onde vender, entender qual o momento você vai tirar o risco da operação, posicionar um stop técnico. Por que o stop técnico? Porque na grande maioria das vezes, o stop financeiro ele não funciona. E também o stop em pontos também não vai funcionar. O stop financeiro é aquele tipo de stop que você vai colocar e vai pensar assim, eu estou lá com $1.000, quando o mercado voltar $200, eu vou estopar 20%, olha que lindo. A sua sobrevivência vai ser no máximo 2 ou 3 trades. Cara, isso vai fazer o que com você? Na grande maioria das vezes você vai sair de uma operação vencedora. Você poderia estar ganhando naquela operação e você vai zerar o dedo pelo emocional, por estar realmente com um lote muito maior do que a conta permite, né? E aí game over muito rápido. O stop em pontos também é um stop que geralmente ele não vai bater, porque ele vai ter a mesma filosofia do financeiro. O mercado vai retornar alguns pontos e vocês vão estopar uma operação que poderia ter sido vencedora. Durante muitos anos de mercado, o único stop que eu vi que realmente funciona é o que eu chamo de stop técnico e o stop posicionado. Então, antes de apertar o botão, entender aonde vai estar aquele stop. Em qual região ele vai estar? Pode ser um stop técnico no último topo. Geralmente eu coloco um stop técnico, para quem me segue aí na internet, sabe que geralmente eu coloco ele, é o que eu chamo de stop fora da caixinha, né? Porque a Finate ela é baseada em canal de referência e um canal de zona neutra. Então esse stop fora da caixinha é uma forma que eu criei para me forçar a utilizar o stop técnico, porque eu sei que é difícil. Então eu comecei a utilizar essas regiões.
Então, o posicionamento do stop é importante. Junto com o posicionamento do stop, é importante todo mundo entender qual o tipo de lote, qual a quantidade de lote você vai colocar naquela ordem. Porque a quantidade de lote tem que estar, o seu lote ele é variável, o lote ele não é fixo. Tem muito cara que pensa assim, eu estou operando aí $1.000, eu já posso colocar 0,10 em cada ordem. Se você for começar a calcular e colocar e verificar o stop técnico, você vai perceber que não é bem assim, que nem sempre você vai poder operar com 0,10 com uma conta de $1.000, por exemplo, e aprender a posicionar um stop variável, porque o stop ele vicia. Por exemplo, no Brasil, eu opero com 500 contratos aqui, na grande maioria das vezes. Eu opero o WN, agora o WNZ20 agora. A gente está esperando o braço 60 em Rantec, né? Pedindo já está... Breve mesmo, tô esperando. E eu acostumei muito a operar com 500 contratos, por exemplo. E toda vez que eu me percebo assim, operando com menos contrato, para mim não perde a graça, não tem graça. Perde a graça, porque perde aquele tesão, perde aquela adrenalina, né? De estar ali, chega, 500 contratos é vida. O mercado movimenta um pouquinho, a gente consegue bater 30, 40 mil no dia. E quando a gente tem que operar com menos contrato, realmente a gente fica um pouco desanimado. Então, assim, mas eu tenho uma margem bacana de dinheiro já, eu tenho um capital bacana, eu tenho um patrimônio legal. Mas, assim, para quem está começando, toma muito cuidado com isso, para vocês não viciarem no lote. Não viciem no lote. Só apertem o botão quando realmente essas questões estiverem todas respondidas. Então, sempre quando vocês forem apertar o botão, vocês aí que estão começando no mercado, forem realmente apertar o gatilho ali para apertar, para tentar realizar o lucro no mercado financeiro, saibam comprar e vender, aonde comprar e aonde vender, quais são as regiões que você vai apertar o botão para compra, quais são as regiões que você vai apertar o botão para venda, aonde vai ficar posicionado o stop de vocês, aonde vai ficar posicionado o take, né? E qual o momento vocês irão tirar o risco da operação. Isso é muito importante. Porque quando vocês têm tudo isso respondido, o trade ele fica muito mais fácil. Óbvio que eu não estou nem me referindo ainda, como a galera é muito iniciante, a negociarem poucas paridades. Geralmente, eu procuro poucos ativos, né? Hoje eu estou... 2020 eu tenho operado um pouco menos no Forex, eu tenho focado muito no Index, HK50, German... BRA 60, que eu estou aguardando em Rantec, mas estamos operando também pela Rico aqui no Brasil, né? Então, definir o que vocês irão operar é um fator realmente importantíssimo. Qual paridade, qual horário você tem de negociação disponíveis, né? Não estou dando conta de um gráfico de 15 minutos, por exemplo. O gráfico de 15 minutos ele é um gráfico muito rápido para mim. Vamos supor que você entenda isso. O que você faz? Começa a entender que você precisa operar um time frame maior. Tipo, um time frame, quem sabe de 1 hora, 4 horas, diário. Quanto maior o time frame, todo mundo sabe disso. Quanto maior o time, maior a taxa de acerto, maior o lucro, né? Eu não opero time grande, porque eu sou viciado no mercado, eu adoro o mercado. Eu fico o dia todo viradaço, é meu game, cara, é minha vida e é meu game. Então, eu gosto muito de fazer o tão falado day trade, né? Mas eu prezo muito pro meu aluno, muitas vezes, ele negociar o gráfico maior mesmo. Porque o cara, às vezes, trabalha fora de casa, ele tem seu trampo, ele tem seu emprego, ele quer começar no mercado. E talvez o gráfico maior seja uma grande posição. Para ele já se estabilizar, para ele ter uma certa consistência, se familiarizar principalmente com o comportamental. Porque quando você aperta o botão, é completamente diferente. Às vezes você já tem tudo desenhado. Você desenhou lá o trade está tudo desenhado. E aí você vai apertar o botão, você acaba não conseguindo executar tudo aquilo que você havia desenhado antes. Autoavaliar isso no dia a dia é importante. Porque isso está relacionado à consistência. Consistência, no meu ponto de vista, agora a gente deparou com muitos alunos
Do meu ponto de vista, a consistência ela não está relacionada ao quanto você fica positivo. A consistência ela está relacionada ao quanto você se mantém vivo e principalmente protegendo o seu dinheiro. Não aceitem perder dinheiro. Quando eu falo não aceitem perder dinheiro, eu não estou falando para vocês não aceitarem o stop, porque ele vai acontecer. O que é perder dinheiro? Vamos supor que você tem lá $1.000 numa conta. Você perdeu ali $600, cara, você perdeu dinheiro. Né? Só que se você tiver $1.000 numa conta, você teve um rebaixamento ali de 6, 7%, sua conta está viva. Você é um cara que já não mais quebra a conta. Então, automaticamente, a gente considera que você é um cara consistente. Então, a galera confunde muito essa consistência, muitas vezes, com querer tirar o lucro rápido do mercado. E muitas vezes também o cara achar que com pouca grana que ele vai viver daquilo, viver e viver. Óbvio que no mercado você tem a possibilidade, no mercado especulativo gráfico, de obter o lucro, chegar ao resultado de uma forma muito mais rápida. Porque se você é um cara que tem educação financeira, sobra uma graninha todo mês, se você coloca essa grana numa renda fixa, por exemplo, no tesouro, enfim, se você ainda não está na fase da diversificação, hoje, graças a Deus, eu consigo diversificar, eu consigo separar meus investimentos. Mas se você está na fase ainda da construção, tipo o beabá, fundo de reserva, carteira, né? E a única carteira que às vezes vai te restar é realmente já vir para a especulação direta, porque a especulação te permite obter o lucro rápido, sempre tentem visualizar a proteção de capital com gerenciamento, técnica correta, comportamento exato, né? Eu diria que é a receita do bolo. Assim. A gente tem um bolo. Se a sua receita é de bolo doce, cara, não tem como sair um bolo salgado, entendeu? É mais ou menos assim. Tem microfone para rodar? Alguém tem dúvida? Só pode levantar a mão quem tiver dúvida. Vamos gerar um pouquinho de conteúdo aqui, gerando algumas dúvidas. Tem alguém? Quem tiver alguma dúvida sobre técnica, estratégia, alguma coisa de comportamental, vamos rodar um pouquinho. Passa pra gente aí, vamos lá. Ô Marcelo, eu já vi você operando em M1 HK50 no índice brasileiro, mas no German eu nunca vi. Qual time frame você usa e qual corretor você opera aí? German. Eu operei muito German no passado. Hoje em dia você não está vendo eu operar German porque eu não estou operando German. Então, assim, a maioria das operações que eu faço, o que eu estou pegando, aonde eu estou buscando alguma coisa, eu acabo sempre publicando isso. Então, o German, hoje em dia, eu não tenho operado German. Né? Tem German em Rantec? Tem, né? Na própria Rantec tem German 30. M1. Índice, a gente opera M1, por uma simples questão. O mercado Forex ele é um mercado mais posicionado. Ele é um mercado que tem que manter posição. O que é manter posição? Quando você abre uma ordem no mercado Forex, nem sempre aquela ordem ela vai ser aberta e fechada no mesmo dia. Gráfico M1, uma grande dúvida que a grande maioria tem, gráfico de 1 minuto no mercado Forex é um operacional nada assertivo, eu diria. No índice, a gente opera o pregão, né? Seja Hong Kong, seja Alemanha, seja Brasil, a gente acaba conseguindo operar aquele pregão. Ele tem uma volatilidade bem interessante. Então, o nosso objetivo é justamente abrir e fechar aquela ordem no mesmo dia. Eu acho muito viável operar o gráfico M1 no mini. German, HK, US 30 e por aí vai. Mas eu acho que tem pouca eficácia no Forex. Forex, para mim, M15 para cima. Mas eu tenho relatos de alunos que estão se dando muito bem operando o M5, por exemplo. Mas o M1 eu não arrisco e não diria para ninguém arriscar. É perder dinheiro de bobeira. Mais alguma pergunta? Marcelo, eu tenho uma grande dúvida que é quando o mercado está consolidado, cara. Eu sei que você fala bastante da FiMate não ser uma técnica só de tendência, apesar de a gente pegar muita tendência com ela. O que fazer com o mercado consolidado? É melhor ficar de fora, aguardar? É melhor buscar outra paridade? O que fazer no mercado consolidado? Cara, a consolidação, ela sempre vai ter
uma pernada de alta, uma pernada de queda, por mais que ele está lateralizado, sempre tem aquela pernada. A minha marcação ela vai dentro da pernada. A consolidação ela vai fazer. A FireMate é uma estratégia seguidora de tendência. Se eu fosse criar um indicador da FireMate que é possível, esse indicador ele seria da família dos rastreadores. Tipo, ele seria da mesma família de média, de Bollinger, de outros indicadores. Como operar uma média móvel com eficácia? É você entrar, sair de todas as operações, aceitar aqueles stop curtos, e quando aquela média te der uma entrada, você vai pegar um baita surf, entendeu? Que vai pagar os stops. A FireMate a gente segue muito essa filosofia. Eu, particularmente, eu não evito as operações no mercado consolidado, mas como tem a pernada, a gente tem uma pernada de alta, uma pernada de queda. Aquela pernada de alta, dependendo, ela já serve, por exemplo, como uma tendência de alta, por mais que está em consolidação. Então, faço traçado, realizo a minha entrada, né? E pode acontecer o stop, por isso que o gerenciamento acontece. Eu não evito stop. Se tem uma coisa que eu nunca evito, já serve como uma dica também, é o stop. O stop, ele não deve ser evitado. Porque ele vai acontecer, ele está ali para isso. Às vezes o cara levou 2, 3, 4 stop, tranquilo. A gente tem uma margem, cara, de trabalho, uma margem tanto positiva quanto para negativa. Não sei se tem cliente aí da MAN, por exemplo, quem é e consegue ver o gerenciamento. No meu sistema MAN, por exemplo, a gente preza o longo prazo, entende? É uma gestão conservadora visando o médio para longo prazo. O nosso objetivo é ter vida longa ali, é manter o capital sempre intacto com vida longa. E a gente tem uma margem de oscilação de 3 para mais e 3 para menos. Porque é um algoritmo que roda ali, então assim, a gente trabalha muito com essa margem, de 3 e 3. Para quem está acompanhando o gerenciamento, não sei se tem alguém, a pessoa consegue perceber essa troca, que é o que eu chamo de troca. Então a gente tem sempre 3 para mais, 3 para menos, 3 para mais, 3 para menos, até a gente conseguir ali, tipo, bater um pouco mais quando a gente sair da troca. Só que a gente não aceita sair dessa margem de 3%. Então, quando você tem ali um mercado consolidado e ele está dentro do seu gerenciamento de risco, cara, você tem que trabalhar dentro da sua margem. O que não adianta ali, o mercado está consolidado, o cara vai entrar numa ordem, e aquela ordem ali, o maledito vai lá e coloca, 30% de stop, ele vai ser estopado, ele vai perder muita grana, porque ele vai botar a culpa no mercado em consolidação. Então, o gerenciamento ele tem que ser mantido. Geralmente, eu não evitaria, entendeu? Não evitaria. Mas como eu faço uma análise por semana, por exemplo, no próprio domingo, que é o dia mais importante, para a gente começar a fazer os estudos, cara, no domingo eu defino ali algumas paridades que eu acho que está numa visão que tem um desenho gráfico melhor, entende? Então eu busco ali, como eu sou um cara já muito experiente, eu já me permito trocar. Uma coisa que vai muito contrário do que eu faço para o iniciante. Eu falo, não troca agora, treina, fica nessa paridade, segue ela, se torne mestre nela, para um dia você se permitir fazer a troca. Então hoje, por exemplo, uma coisa que eu não recomendo para o iniciante, no próprio domingo eu procuro filtrar as melhores paridades ali, veja se está com mais tendência, entendeu? E aí possível os pontos de entrada, de acordo com o canal de referência e zona neutra. E você me permite rapidinho? Baseado nisso, quando que você enxerga ali um falso rompimento? Boa pergunta. Boa. Falso rompimento, ele não existe. Porque o falso rompimento, o que acontece com o falso rompimento? Se o mercado rompeu, ele não é um rompimento mais falso. Entende? Esse falso rompimento, ele acontece quando o cara é lá mão de alface. Né? O mão de alface, sim, o mão de alface, o que acontece? O mercado rompe numa vela, ela vai retornar, só que ele não tem certeza que pegaria o stop, ele acaba saindo antes. E aí ele, isso é um falso rompimento, E na verdade não, porque o stop ele só vai ser confirmado depois que ele finaliza. Então se você, antes de apertar o botão, aí já vai entrar aquela filosofia que eu já venho falando lá atrás. Só aperte o botão quando tiver tudo respondido, quando você tiver tudo desenhado.
e tudo respondido, você vai lá e aperta o botão. Se você, por exemplo, fez a entrada, teve um rompimento e por um acaso aquele mercado voltou, você só vai ter certeza se pegar o stop. E se ele voltou, não foi um falso rompimento, porque o que confirma a entrada é fechamento de vela, não é sombra, né? Porque na vela a gente tem sombra, corpo. Eu não trouxe slide hoje porque, como foi publicado nas minhas redes sociais, eu já sabia que estaria falando já com o público que me conhece, a grande maioria me conhece, então é tranquilo quando eu falo. Então, se não foi um rompimento de sombra, o corpo da vela já confirma esse rompimento e ele deixa de ser falso. Isso infelizmente na internet, muita coisa é disseminada com muita pouca qualidade, porque tem o Ctrl+C, Ctrl+V e aquilo vira folclórico, a galera acaba passando como telefone sem fio, por exemplo, infelizmente. Manda Japá. Boa noite, Marcelão. Eu tenho usado muito a FireMate para operar o Mini, né, aqui no índice. Aí você bate muito na tecla do gerenciamento de 1%. Eu ainda sou iniciante, então, no caso, para eu aumentar o lote, o contrato, você acha que é melhor eu fazer novos aportes ou quando eu ganhar, eu aumento o contrato? O aporte, ele é muito importante para a sua vida. Porque você tem que entender para onde vai o dinheiro tem que ir para algum lugar, né? Então, se tem aquela sobrinha, compensa fazer o aporte, entende? Aumentar o lote, ele vai ser gradativo, você sabe. O cara está operando às vezes R$1.000 no mercado nacional, existe uma regra que a cada R$1.000 você pode operar um contrato, isso no caso. Se for no gerenciamento de risco, é suicídio. Às vezes está operando R$1.000, cara, eu não sei como você está operando também, não vou entrar nesse mérito, mas, se você, por exemplo, está operando R$1.000, você vai colocar um contrato, você vai tomar stop de 120, 180, e isso para o cara que faz a parada posicionada, né? Para você operar o índice aqui no Brasil de uma forma com gerenciamento de risco extremamente profissional, arriscando 1% no trade, 2%, talvez R$5.000 para cima você já consegue operar. Mas não fica preso nesses R$5.000. Vai indo, vai dando. Segue a filosofia de proteger o dinheiro também. Não adianta ficar mandando dinheiro para a corretora todo mês e ficar perdendo aquilo. Entendeu? É o que eu falo. Você tem com dificuldade no começo, avalia a dificuldade, mas não aceita perder muita grana não. O que é perder muita grana? Cara, 15% já é muito dinheiro. Entendeu? É um rebaixamento alto. É recuperável? É. Mas ele é desnecessário. É um rebaixamento desnecessário, entendeu? Então a base é você aumentando o lote à medida que seu aporte vai aumentando ou também gradativamente com a conta subindo. Mas não se apegue tanto nessa ansiedade no começo, sabe? Não se apegue tanto nisso. Vai gradativo que a coisa vai funcionar. Uma das estratégias que eu observo você usar e eu achei interessante é a macro para micro. Eu vejo que você faz análise no mensal e depois acompanha a operação no M15. Eu tenho uma dúvida que eu trabalho e seria meio complicado, mas eu penso se daria ser viável usar mensal, só que em vez do M15 o H1 a seco. Macro para micro é uma estratégia diferente. Quando o cara opera o gráfico a seco, é uma estratégia. Macro para micro, ela vai te dar uma visão. Por exemplo, eu tenho acertado muito o euro-dólar e o dólar-iene. Na minha opinião, já serve como uma cal aí. O euro-dólar vai para 1,05, mas eu não tenho dúvida alguma. A gente está com o euro-dólar a 1,08 agora. Eu não tenho dúvida que ele vai no 0,5. A mesma certeza que eu bati no mini quando ele estava 80, que o mini chegaria a 120, ele chegou a 120. Eu tenho total convicção que o euro-dólar vai vir para 1,05. Só que de 1,05 ele não passa. De 1,05 ele começa a testar um suportezinho ali e já começar a subir, né? Então, o macro para micro, ele me ajuda a dar essa visão. Então é uma estratégia diferente. Eu utilizo o gráfico mensal, diário, semanal, para eu entender que quando o mercado está chegando, aí
na visão macro para micro, eu já coloco um pouco mais no meu conhecimento de análise gráfica. Como eu sou um cara que quando eu comecei no mercado, eu estudei de tudo, eu fiz tudo que é análise, tudo. Se eu perguntar indicador, rastreador, eu vou saber te responder. E isso, querido ou não, me ajudou bastante a desenvolver a visão que eu tenho hoje. Então, no gráfico mensal, semanal, diário, eu procuro pontos de suportes e resistências que eu considero pontos de suportes e resistências históricos, por exemplo. Então eu sei, por que eu sei que o eurodólar vai chegar a 1,05 e o eurodólar dali ele não passa? Porque 1,05 é um suporte histórico que ele vem sendo respeitado desde 2014. A não ser que a gente entre num quadro de uma notícia, uma análise fundamental muito forte, algum quadro, alguma crise realmente muito forte, para a gente ter aí um dólar muito valorizado no euro, porque ele tem um ciclo, eu diria que é o que eu chamo de ciclo natural do equilíbrio. Desde 2014, o eurodólar ele tem respeitado uma oscilação de 10 centavos apenas. 10 centavos. E muita gente quebrou, cara, por incrível que pareça, esses 10 centavos. Mas ele não saiu dos 10, ele oscilou de 1,04 para 1,14. Depois ele teve um rompimento em 14, ele foi até o 24, mas caiu rápido de novo, voltando para a região do equilíbrio. É o que eu costumo dizer de manter as coisas saudáveis. O dólar iene também está caminhando para essa região do equilíbrio. Por exemplo, semana passada a gente teve queda no eurodólar, queda também no dólar iene, né? Que faz uma correlação contrária com o eurodólar. Porque no eurodólar a gente tem a base, que é o euro, cotação dólar, dólar iene, dólar como base, cotação iene. Gráfico em queda, desvalorização da base, valorização da cotação, gráfico em alta, vice-versa. Nessa correlação contrária, muita gente achou que o dólar iene poderia vir a queda. Só que não, aqui já vai pela agitação, aconteceu lá o pirulito de morango, né, que é um kit de pegar ao contrário. E depois desse candle muito forte de queda na semana passada, infelizmente, ou felizmente, né, ele voltou a corrigir para a região, ele está voltando de novo buscando 114. Então, o macro para micro, ele me ajuda a me dar essa visão. É uma estratégia diferente. Se eu estou operando o gráfico a seco, eu não ligo de ter uma visão macro para micro, mas quando eu estou utilizando o macro, que é um gráfico maior, para o gráfico menor, cara, aí eu busco aquelas resistências, aqueles suportes, porque eu sei que eu vou ter meses de alta ou de queda. Por exemplo, quando o eurodólar vai bater no 1,05, se não tiver nenhuma crise muito forte contra o euro, que é a base da relação com o dólar, cara, eu sei que a gente vai ter meses de alta, semanas de alta e por aí vai. O que eu faço? Eu procuro ficar mais posicionado para compra no gráfico. Entendeu? Então ele me ajuda nisso. O dólar iene batendo 114. Eu sei que desde 2014 que ele não passa desse valor. O que eu vou buscar? Eu sei que nos próximos meses eu posso ficar mais posicionado para venda. Então ele serve como auxílio para eu definir minhas regiões de compra e venda. Marcelo, eu vejo que você fala que sempre opera de madrugada, assim, né, que é melhor, assim. Mas qual o horário realmente melhor, assim, você tem uma variação melhor de preço, volatilidade, dá para você operar tranquilo, sem ruído? O que você acha aqui no Brasil? Cara, melhor horário é o horário que vai ser melhor para você, entendeu? Você tem que ver o horário disponível que você vai ter. Porque, como eu sou um trader full time, para mim qualquer horário é horário. O mercado ele é 24 horas, ele vai explodir qualquer horário. Às vezes você tem ali, cara, o mercado que você tem, o euro-dólar, das 3 da manhã até 17 horas de Brasília, você tem um dólar iene das 20 horas e 30 minutos de Brasília até 17 horas. Você tem, por exemplo, você pode operar a região, o STCAD, dólar canadense com dólar. Você pode pegar o horário americano, 9 da manhã, 17 horas de Brasília. Geralmente a minha base ela vem meia hora antes, que é tipo 8h30 da manhã, no mercado americano, né? Então você tem que avaliar a sua disponibilidade, ter uma organização dessa disponibilidade, cara, e cair, escolher uma paridade para aquilo ali e cair matando.
eu vou operar M1 West Printer, americano. Vai dar conta? Vai conseguir operar? Se não, vou tentar um HK50. Às vezes o cara quer muito operar um gráfico M1, por exemplo. Então a primeira coisa é você avaliar se você vai dar conta. Só que dar conta, eu não estou falando de dar conta, eu diria, se você vai realmente conseguir seguir a estratégia à risca, mas dar conta de horário, acompanhar. Porque, por exemplo, eu não queria generalizar, falar do DeFi, assim, geral, mas uma base para minha técnica, e eu aprender a lidar com o stop, eu me sair bem do stop, eu conseguir aplicar a costura. E como é que eu vou conseguir aplicar o que eu chamo de costura? Quando eu tomo um stop, eu consigo entrar numa ordem. Por exemplo, eu tomei um stop posicionado fora da zona neutra. Se o mercado fechou abaixo daquele suporte, eu vou buscar uma entrada no próximo 50%, independente se eu tomei o stop ou não. Eu só vou conseguir pegar isso se eu estiver acompanhando, porque se eu não estiver acompanhando, eu vou perder essa entrada, né? E se você perder a entrada no mercado, infelizmente, você está perdendo qualidade. Então, você tem que avaliar isso. Qual é o horário que você vai ter disponível para você? Escolhe um ativo que esteja casado com aquele horário que está disponível e vai embora. Fala, Marcelão, beleza? Satisfação em rever você pessoalmente mais uma vez. Tá bem vestido, bonitão, bem vestido, isso aí. Manda bala. Assim, mais com uma visão de gerenciamento de riscos, eu sempre fui uma pessoa assim, focada bastante em gerenciamento comportamental. Já fui money manager de uma certa quantidade de capital dos clientes. E eu percebo assim na maioria das pessoas que elas têm uma mente muito desesperada, assim, querendo fazer 10, 20, 30% ao mês. Eu sei que esse tipo de pessoa sai do mercado muito fácil. E eu queria saber o que você acha de uma visão que eu tenho de, eu sei que em qualquer tipo de mercado de renda variável a gente não tem uma rentabilidade fixa no mercado. A gente, se a pessoa quer renda fixa, ela vai tesouro direto, alguma coisa assim. Mas buscando uma média ali mensal de 2% ao mês, mais ou menos. Não fixo, mas uma projeção que você faça ao mês, fazendo aportes constantes. Isso, o que você acha? Tipo, uma visão a longo prazo, não uma pessoa que quer viver no mercado agora. Uma pessoa que vai fazer aportes e vai pensar no longo prazo. Eu penso que 2% ao mês, ou uma média mais ou menos em cima disso, há muito pouco tempo eu estou milionário. O que você acha disso? Eu acho que você tem que se divertir, jogar o game e curtir o que você está fazendo, cara, porque essa questão de ter um lucro fixo em renda variável é uma questão muito complicada, né? Eu acho muito difícil você fixar um número na mente, entendeu? E falar, porra, essa vai ser a minha média mensal. Eu costumo desencanar com isso. Por exemplo, eu faço uma gestão, eu me baseio aí 2, 3 anos, por exemplo. Depois de 2, 3 anos eu vou fechar uma média, entendeu? E vou ver se aquele ano foi legal, se aqueles 2 anos foi bacana, e por aí vai. Isso vai te ajudar muito no começo a ganhar capital, acumular capital, para chegar na fase de um dia, se Deus quiser, né? Você, por exemplo, bater um trade e pagar seus custos. Hoje eu preciso de uma operação para pagar o meu custo de vida. Então, assim, eu tenho 30 dias no mês, né? Eu preciso de uma ordem só. E essa ordem, às vezes, cara, ela leva. Às vezes, essa ordem vai 2 minutos, cara. Então, ela vai 2 minutos. E aí você consegue viver muito bem. Você começa a desencanar com essa questão do lucro fixo. Infelizmente, é cultural do brasileiro querer essa questão de uma. Talvez até salarial, né? De querer essa coisa mensal. Isso é muito típico do brasileiro. Só que no começo eu recomendaria a você, por exemplo, a desencanar com essa questão do lucro fixo no mercado de renda variável e ganhar capital, se divertir e lá na frente, cara, quando você menos olhar, você vai estar na fase de, arriscar um trade, cara, e viver no mercado, entendeu? Que é o que acontece comigo. Chega uma hora que a gente perde até o sentido.
de tudo isso. Aí, pô, às vezes eu aperto o botão, acabou. Um trade, resolvi, só que eu tenho mais 30 dias para operar, não sou obrigado a operar, mas, pô, sou viciado no mercado porque eu gosto pra caramba, acabo operando. Às vezes eu devolvo. Já aconteceu, por exemplo, de na semana eu estar batendo, tipo, cara, 180 mil reais numa semana. Na quinta-feira. E na sexta-feira eu acordo babando no mini. Paulado, devolvo tudo, ainda só devendo uma grana ainda. Tipo, eu devolvi e ainda paguei o dobro. Entendeu? Isso já aconteceu comigo. Como já aconteceu também o outro lado, por exemplo. Eu ir para um hotel, cara, beber, ficar lá chapando de uísque a noite toda, chapando de uísque. 9 horas da manhã eu pulo na piscina, dou mais uma bolada no iscão, tipo, coisa de 2 minutos eu vou lá, fiz 100 mil. Aí você olha e fala, caralho, tipo, o dinheiro perdeu valor mesmo. Mas não é. Quando você quando você consegue esse ganho muito fácil, como o meu caso, por exemplo, mas é porque a margem me ajuda, né? A gente tem a sensação realmente do ganho. Foi fácil, foi legal, foi fácil. Mas por outro lado, quando acontece, por exemplo, o inverso que aconteceu comigo, por exemplo, de estar num alto lucro na quinta e na sexta-feira, cara, eu devolver tudo e ainda sair devendo, você vê que também que o dinheiro não é tão fácil assim, entendeu? Que tem uma dificuldade. Então no começo agora é se divertir, cara, é se divertir, não se atentar tanto com a questão do lucro fixo mensal, né? Porque essa é uma cobrança do seu cliente. Como Money Manager, estou te dando um exemplo como Money Manager, porque eu também passo por isso. É uma cobrança dele. Só que ele não consegue entender a cabeça do gestor. Talvez a ansiedade dele, os objetivos dele e tudo que ele busca é diferente do que o gestor está buscando, entendeu? E o responsável pelo fundo é o gestor e toda decisão tem que ser tomada por ele. Então, eu quando estou operando, seja na minha gestão, seja qualquer coisa, eu não me apego a lucro fixo mensal. Eu vou operar, depois de X tempo eu vou ter uma média. Até porque ganhos passados não significam ganhos futuros. Como é que você vai definir uma média mensal fixa, por exemplo, com base em quê? Carlinhos Vidente? Tipo, o que te garante que no próximo mês você vai ter aí 2%, entendeu? Nem sempre. Manda! Marcelo, tudo bom? Sou César, sou homeopata, sou trader. Queria perguntar para você, uma pergunta técnica. Como que você conseguiria passar para a gente aquele seu setup, aquele seu operacional Ishimoku com a FiMate 1 minuto no HK50? O HK50 ele é um ativo com muita volatilidade, ele tem uma movimentação muito rápida, né? E, cara, o Ishimoku, todo mundo opera ele com a nuvem de Ishimoku, com a variação das 3 linhas, Tekansei, Kijusei e já não sei de mais nada. Mas eles têm as 3 linhas, que é Tekansei, Kijusei e Shikispan. Então, a minha base é tirar Tekansei, Kijusei e Shikispan, tiro as 3 linhas, trabalho somente com a nuvem, só com a nuvem, preço acima da nuvem superior, compra boa, expansões FiMate em cima da confirmação, preço abaixo da nuvem, venda boa com saída na nuvem superior. Existem algumas regras para isso. Eu precisaria de um gráfico, eu precisaria de algumas aulas para começar a explicar. Eu vou começar a falar de Shioku para HK50 amanhã. Não sei se você está no FiMate Club, está lá? Não. 18, 19 e 20 a gente vai começar a falar já dessa introdução. E eu pretendo levar muita coisa para o YouTube também. Pretendo estar somando bastante no YouTube aí e levando para lá. Tá? Mais pergunta? Vamos lá. Bom, Marcelo, na verdade eu não tenho pergunta. Vim agradecer, para mim é um privilégio estar aqui no meio de vocês. Privilégio é nosso. A corretora Rantec. Meu inglês não é tão legal. Eu opero já há 5 anos, mas eu tenho consistência há 3 anos. Eu vi 2 vídeos seus e me ajudou muito.
eu consegui entender muito a teoria de Elliott e usar o stop técnico. Então, só agradecer a você e muito obrigado e boa noite a todos. Ô, salva de palmas pra ele! Valeu, obrigadão. Obrigado, valeu. Fico feliz com o feedback. O feedback ele move a gente, né, cara? Tanto no YouTube, fora para iniciante, feedback move. Obrigadão aí, valeu. Boa noite, Marcelão. Boa noite. Tem uma pergunta. Você meio que respondeu a minha pergunta, mas vou fazê-la de novo. Eu estou analisando o GPB USD e o GPB dólar, por exemplo. E os dois estão se movimentando sempre iguais. O que você acha de eu operar os dois, por exemplo? Se der uma entrada, eu entrar nos dois, se der uma saída, eu sair nos dois. Qual que é a paridade? GBP USD e a outra? GBP, vai colocar... tipo, Euro GBP, GBP não, USD? sempre GBP é a base. GBP é a base. Yen, por exemplo. Se romper para cima, eu compro, se... É que a questão, eu entendi a sua pergunta, é mais ou menos assim. Se você está aplicando duas bases, por exemplo, o GBP é a base de qualquer paridade que você está operando. Automaticamente, se você tem um quadro de valorização da Libra, que é o GBP, automaticamente nós veríamos um gráfico em alta. Na teoria, isso é lindo, entendeu? Automaticamente, o que você pensa? Porra, você pode comprar e vender. Você pode comprar, né? Já que a gente tem uma valorização da base, a gente vai ter um gráfico em alta. Então você pode comprar as duas paridades, ficar rico, estouro e já era. Só que na verdade, de país para país, isso acaba mudando um pouquinho. O time que aquilo acaba respeitando, principalmente no day trade, ele é diferente. Se você for aplicar isso para gráficos maiores, diário, não, uma hora também não já dá. Diário, semanal ou mensal, essa correlação ela vai ser respeitada. Porque você tem um ciclo de valorização da Libra, a Libra vai ser respeitada na grande maioria das paridades, como base para alta, se a gente tiver uma valorização dessa base, né? Mas o erro do iniciante é ele acreditar que essa correlação pode ser operada no day trade, e aí ela não pode. Um grande exemplo disso é o seguinte: a gente tem um calendário econômico estourando uma notícia no dólar, 9 horas da manhã, né? E, cara, às vezes você tem um euro-dólar, euro como base, dólar como cotação, automaticamente um dólar valorizado, você pegaria ali um gráfico em queda, que é o que está acontecendo agora, é uma valorização da cotação, desvalorização da base. No dólar iene seria o contrário, a gente pegaria um gráfico em alta, porque é um dólar valorizado, a base está valorizada. Só que no day trade aquilo não vai ser respeitado. O mercado ele pode tanto ele pegar um pico ali dentro daquele dia, de alta no euro-dólar, como também alta no dólar iene, e quando você tem uma base para o GBP também, o GBP vai ser base em todas as paridades que eu estou operando, beleza, tá lindo, é só alta, com a Libra valorizada. Só que dentro daquele dia você pode pegar uma especulação muito forte, contrária em uma paridade, e uma especulação muito forte contrária em outra, e aí você vai tomando alguns prejuízos desnecessários. O ideal é sempre manter o foco aí, definir o operacional muito bem definido mesmo, e cara, evitar essas correlações aí contrárias no day trade. Agora, vou fazer positions, vou ficar posicionado, eu acho que é válido, aí já é válido. 4 para cima então, se você se refere position, 4 horas... Positions 4 horas, diário, semanal, mensal, é o mais recomendável, assim. Cara, porque day trade depende muito do time de entrada e saída. O day trade vai exigir um pouco desse time aí, pode complicar. Você faz preço médio quando está ganhando ou perdendo? Não faço preço médio. Eu não faço preço médio. Eu só sigo meu gerenciamento, sigo minha técnica, não faço parcial também, né? Na verdade, o meu parcial ele é feito na posição. Por exemplo, eu tenho um take na casa de 100, o meu take está lá.
À medida que o mercado vai evoluindo, eu vou subindo aquele take gradativamente dentro da minha expansão, porque a FiMate é baseada em expansão. A grande maioria aqui já conhece, para quem me segue sabe que ela tem as expansões, que é uma de referência à zona neutra, e eu defino tirar o risco daquela operação quando o mercado chega numa determinada região do subciclo, né? E aí eu vou subindo gradativamente posição. Mas o preço médio em si, como por exemplo a realização parcial também não. Sempre, minha realização ela é sempre posicionada, tentando buscar o máximo do take que já tinha sido definido já. Marcelo, boa noite. Primeiramente a gente te conheceu, foi engraçado, só a historinha, estava lá na Espanha, meu primo esse ano, foi através daquele vídeo, você fazendo trade na rua e tal. Meu primo falou, olha esse aqui, que loucão, esse trade. Olhei, comecei a te seguir, enfim. Minha esposa, ela faz seu curso, ex-usuária de opções binárias. E daí eu sempre acompanhei muito ela e eu sou um cara um pouco impaciente. Vejo sua estratégia, ela é excelente, principalmente na minha visão, para ganhar um pouco mais de grana, baseado em quem já tem uma montante, para não falar banca, né? Para quem tem um montante um pouco mais alto. Minha pergunta, falo por mim, que quero viver de mercado, e ela não sabe me responder isso, sobre projeção, até porque não tem 1 mais 1 é 2. Como que a gente pode fazer alguma conta, ou qual tipo de conta, para, eu tenho X valor e viver de mercado para mim, sei lá, $10 mil por mês. Como eu vou conseguir chegar nesse mercado? Que nem ela está consistente, faz 3 meses que ela fez o curso e nunca ficou no negativo. Só que também eu falei, vai ficar quanto tempo para ganhar $100? Então quanto tempo, qual conta que a gente faz para quando eu vou conseguir viver de mercado baseado na banca que eu tenho? Existe alguma conta ou não? Vai vivendo dia após dia? Primeiro, parabéns, porque a gente busca isso. A gente até se olhou agora da equipe aqui, né? Porque a gente busca desenvolver talento, a gente busca traders independentes. Então, se você pegou a filosofia que eu sempre falo e sou chato, de trader com muita personalidade e o trader independente, parabéns. Agora, a relação, respondendo a sua pergunta, é mais ou menos assim. Vamos supor que você tem um custo médio ali de 10 mil, vamos falar em dólar, $10 mil por mês, né? Vai ser quando você apertar o botão e isso não tirar o teu sono. Porque quando você estiver apertando o botão e tirar o teu sono, significa que você está extremamente exposto. Agora, quando você entra num trade, você consegue dormir, às vezes nem acompanhar aquele trade. Porque, para quem segue a FiMate já, meu aluno sabe que muitas vezes a gente nem precisa colocar o stop no 0 a 0. É uma proteção que a gente passa para o iniciante, cara, só para ele ir treinando. Mas chega uma hora que a gente nem precisa. Porque se você pegar a FiMate e seguir ela, você vai ver que o preço vai lá. E raramente numa tendência o preço volta para romper o último fundo, o último topo, para pegar o seu stop. É comportamento, né? Então, assim, a primeira filosofia, cara, é que não tire o seu sono. Porque se você for apertar o botão para tirar o sono, já era. Você vai fazer cagada. Para um custo de $10 mil, agora eu falo na minha filosofia, porque aí a gente vai começar a discutir religião. Religião. Cada um tem uma filosofia. Um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra. Pá. Complicado. Dentro da minha política, que eu já tenho de costume, para eu tirar $10 mil no mês, eu teria que ter uma margem de pelo menos o problema é que 1 milhão, já respondendo essa pergunta, eu não buscaria 10 mil por mês, eu buscaria 10 mil por dia, com 1 milhão, entendeu? Para ter esses 10 mil no mês, a gente está falando talvez de você poder arriscar em uns 2 mil por trade, quem sabe, dividindo isso muito bem. É porque também, por outro lado, eu sigo uma linha de... Eu acostumei muito de bater o meu custo de vida com trade. Então, quando eu te falo isso, praticamente, eu estou me baseando em fazer um trade e pagar o custo de vida, entendeu? Então, a gente teria que ter uma margem um pouquinho maior. Tipo, cara, 300 mil, 200 mil... talvez
100 mil, a gente já está falando de 10%, que é um pouquinho complicado, né? Só que se você fracionar isso aí, já começa a diminuir. Tipo, vou fazer tradezinho de $2.000, por exemplo. Talvez aí já 200 mil, eu já acho tranquilo. 100 mil também tranquilo, mas depende de quanto você se sente confortável. Eu me sentiria confortável com essa margem que eu te falei. Mas tem gente que se sente confortável arriscando um pouco mais de jogando mesmo. Eu não recomendo, mas tem gente que sente, entendeu? Mas, por exemplo, com 1 milhão, eu tentaria bater 10 mil por dia. Você vai me atentar naquele 10 mil mensal. Eu tentaria 10 mil por dia em cima de 1 milhão. Então, para tentar buscar esses 10 mil aí, cara, se for falar de um tiro, talvez 300 mil te deixa confortável arriscar 10 mil. Se sentir confortável, cai para dentro. Você tem que se sentir confortável. Então, é onde está o seu conforto, é onde o calo aperta. Porque, às vezes, a gente... Quando eu coloco um gerenciamento, às vezes, na semana, por exemplo, teve algumas semanas aí, eu cheguei a perder, cara, 200 e cacetada lá no mini, lá. Tipo, ganhando 150 pau, 180, deu uma paulada, já saí fudendo 200 e poucos mil ainda na sexta-feira. Cara, apesar de eu ter um capital bacana, eu não vou negar que eu não me sinto confortável perdendo esse dinheiro, entendeu? Porque você começa a parar pra pensar e fala, porra, devia ser, sei lá, alimentado um monte de boca aí, ter dado pros outros, fazendo alguma coisa, arrumado de algum jeito, entendeu? Tipo, ter ajudado alguém, comprado... Às vezes eu queria muito comprar um carro naquela semana, fiquei lá segurando o meu carro, aí eu pensei assim, porra, fui lá e pedi o dinheiro do carro lá naquele trade, eu fico me xingando, entendeu? Então assim, eu também não me sinto confortável às vezes, mas o que me dá tranquilidade é eu entender, porra, eu perdi ali 200 mil, beleza, só que eu vou sentar ali, eu tenho margem para quem sabe recuperar aquilo do jeito que eu quero, em uma semana, um mês, sei lá. Só que eu sei que eu posso buscar, eu tenho corrida para buscar. O problema é quando você perde a grana, aí você não tem o que buscar. Aquilo já é o seu capital, o seu patrimônio. Então sempre opere o que te deixa confortável. Se for para sair do conforto, não aperte o botão não, porque está alavancado demais, está exposto demais. Beleza? Já é? Já foi? Galera, brigadaço, prazer imenso estar com vocês aqui. Espero ter ajudado vocês, espero ter compartilhado um pouquinho do meu conhecimento aqui. Queria agradecer a galera da Nantec, Guilherme, Trent, Andrews, André. Brigadaço, galera, foi um prazer. Eu praticamente amo isso aqui, então o prazer foi muito grande.